Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao novo estudo sobre o Evangelho de João. Estamos começando um novo trimestre, um novo estudo e vamos aprender um pouco sobre o que João tem a nos ensinar. 1º de outubro, terça-feira, e o nosso tema de hoje, o milagre junto ao tanque de Betesda. É uma história muito conhecida, o paralítico do tanque de Betesda, que se encontra lá no livro de João, capítulo 5, de 1 a 9. O texto começa dizendo assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus estava na região da Galileia. Boa parte do ministério de Jesus, ele passou na região da Galileia. Dos 3 anos e meio que Jesus esteve em seu ministério terrestre, pelo menos aí 2 anos e meio para 3, ele passou na região da Galileia, pregando, ensinando e curando. Mas vez ou outra, ele descia para Jerusalém, e aqui está um relato interessante no verso 2 que diz assim: ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Nesta jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E ali estava aquele homem paralítico, havia 38 anos. Ele estava ali à espera de uma oportunidade para se jogar naquele tanque, porque se acreditava que vinha um anjo movimentar aquela água. Então isso era um dito popular, era uma crendice. Isso daí não era uma coisa que vinha de Deus. Então eles acreditavam que aquela água se mexia em certo momento, em certo tempo, e aquele que se jogasse primeiro na água era curado. Imagine só se Deus iria premiar o mais esperto, o mais rápido, o primeiro. Então isso daí não faz parte, quem sabe, nunca fez parte do plano de Deus premiar o mais esperto. E ali existia aquela crendice de que aquele que se jogasse primeiro na água, quando aquela água que se acreditava que se movimentava, na verdade era um tanque que tinha um refluxo do fundo da terra e ela poderia até se movimentar, mas eles acreditavam que vinha de um ser celestial, mas que sabemos que não vinha de Deus. E Jesus se depara com aquele paralítico. Jesus vai até ele e aqui no verso 6, Jesus diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, há 38 anos, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa, quem sabe, tem sido a grande pergunta que Jesus tem feito ao longo da história, e ele tem feito para mim e para você hoje. É uma pergunta óbvia, é uma pergunta que nós, quem sabe, já sabemos a resposta. Você quer ser curado? Claro que aquele paralítico queria ser curado. Se eu estou com fome e Jesus chega para mim: você quer se alimentar? É claro, porque eu estou com fome. É uma pergunta óbvia. Agora, por que Jesus faz essa pergunta retórica hoje, ainda para mim e para você? É porque Jesus, ele quer sentir, ele quer ver o que nós vamos dar de resposta do fundo do nosso coração. É porque Jesus quer ver a vontade, o desejo, a sede que nós temos de buscá-lo de todo o nosso coração. E Jesus estava fazendo um teste com aquele paralítico. Jesus queria saber da sua vontade, do seu anseio, do seu desejo, da sua sede, da sua busca de querer a salvação. E aquele paralítico não entendeu a pergunta. E a resposta dele foi: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque lá no tanque. Eu não tenho amigo, eu não tenho parentes, eu não tenho nenhuma pessoa que possa me ajudar. Você já ouviu falar na síndrome do paralítico ou na síndrome do coitadinho? E é isso que acontece hoje conosco, com milhares de pessoas. Muitas vezes nós estamos contaminados com a síndrome do coitadinho, com a síndrome do paralítico. Jesus quer dar a grande bênção para nós,
mas nós vivemos uma vida de reclamação, uma vida de lamúria, de reclamação. E enquanto nós estamos preocupados, se lamentando, culpando as outras pessoas pelos nossos fracassos, muitas vezes isso impede de recebermos a grande bênção de Deus. E aquilo estava impedindo de aquele paralítico receber uma grande bênção de Deus, a bênção da cura, a bênção de ele ficar ali por resto da sua vida livre daquela enfermidade. Ele não entendeu ainda a pergunta de Jesus. E isso acontece hoje com muitas pessoas. Senhor, eu não tenho amigos. Senhor, a culpa é do governo, a culpa é da economia, eu não tenho condições, eu não tenho talento, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho aquilo, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. E a gente fica se lamentando da vida, a gente fica se lamuriando das nossas deficiências, das nossas dificuldades, enquanto que Deus, Ele quer nos dar o ânimo para que nós possamos ser otimistas. O Filho de Deus, ele tem que buscar, não deve desistir nunca, tem que seguir avante, tem que ir em frente. E Jesus, ele motivou, colocou no coração daquele homem a motivação. Jesus olhou nos olhos daquele paralítico, e aquele paralítico, ele ficou impressionado com a presença do Filho de Deus. E ele compreendeu que Jesus não era qualquer pessoa. E ele teve o desejo, a vontade de ser transformado. A sua fé foi tão grande que ele recebeu a bênção da cura. A sua vontade de querer ser curado. A sua vontade de deixar de reclamar. De deixar de dizer que ele era um coitadinho, que ele era um fracassado, que ele não tinha ninguém, que não tinha parente, que não tinha amigo. Ele deixou tudo de lado, essas reclamações. E hoje, Deus, ele quer dar uma grande bênção para nós. Mas nós temos que deixar de lado as nossas reclamações, as nossas lamúrias. Nós temos que ser otimistas na certeza de que Deus é quem está dizendo para nós: eu quero te curar, eu quero te dar vida, eu quero te livrar dessa paralisia que está te deixando inerte. Jesus, ele quer nos dar uma nova vida. A maior deficiência que nós temos é a paralisia espiritual, é a paralisia do pecado. E Jesus quer fazer uma transformação por completo na nossa vida. Basta que nós o aceitemos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos a cada dia nos livrar da síndrome do coitadinho, do paralítico, e se tornar um guerreiro, um vitorioso, porque é dessa forma que vamos alcançar a nossa vitória. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!